Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live para falar de BPM, para falar de agilidade. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Estamos começando aqui a nossa live hoje. Vamos falar aí de projetos de BPM utilizando metodologias ágeis. Vai ser um bate-papo muito bacana. E aí, Ventura, tudo certo? Boa noite. Ruth, tudo bem? O Emerson já tá já entrando aí com a gente para fazer esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Olha aí, o Emerson entrou aí. Solicita aí, Emerson. Projetos BPM utilizando metodologias ágeis. Esse tema é muito bacana. Eu tô com um convidado super especial, que é o Emerson. E aí, Emerson? Fala aí! Cheguei. Opa! Fala aí, Wellington. Cara, uma honra ter você aqui, um nerd de processo. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas já fizemos vários trabalhos juntos aí durante a pandemia, live, aula. Pois né? é, cara. Tem sido sempre um bate-papo muito legal. Eu acho que quando todo mundo se encontrar, né, a gente se encontrar assim, vai ser como se a gente já se conhecesse há anos, né? Tipo, tá sendo muito legal assim, esse momento assim dessa quarentena, né? A possibilidade da gente poder, cara, encontrar todo mundo online, conhecer gente nova. Cara, quantas pessoas legais eu conheci nessa quarentena, assim, sabe? Você é uma delas, assim, um prazer estar aqui junto com você. A gente já estive na sua aula, a gente já esteve em live, organizando eventos juntos, a BPMP Brasil, e tá aqui. Ó, tem a galera aqui que eu conheço, pera aí, Ruth, beleza, Ruth? Cadê? Ventura, grande Ventura, beleza? Vamos lá que tô animado. Vamos lá. Se apresenta pra gente aí, fala com quem você trabalha. Claro. Nem todo mundo te conhece. No meu canal, também as pessoas talvez não me conheçam no seu canal. Claro, vou apresentar e você se apresenta também. Bom, gente, eu acabei ficando conhecido como nerd de processos, né? Então, assim, as pessoas me conhecem como nerd de processos. Me chamo Emerson Dantas, eu sou matemático de formação, fiz MBA em gestão de negócios e estou terminando mestrado em administração pela Universidade de Angers, na França. Trabalho como consultor, professor, palestrante, gestão pública e privada, com processos, tenho mais de 15 anos de experiência com gestão de processos. E hoje estou muito focado em como consigo, ao mesmo tempo, simplificar processos e engajar as pessoas nos processos. Acho que isso tem sido o meu maior foco de trabalho atualmente. E é isso. Sou eu esse. Pai do Gustavo, marido da Marcela, pai do Gustavo de 6 anos, que falou que quer fazer, ele falou que quer ser youtuber, que ele veio fazendo muito vídeo. De vez em quando ele aparece comigo nas lives também, porque ele acha engraçado, ele acha o máximo aparecer na live. Aí vamos embora, então, quer aprender, vamos embora. Legal. Também tem um de 6 anos, João. Opa, né? Muito bom. Então, é muito legal. Mas vamos falar de BPM hoje, projeto de BPM, de metodologias ágeis. Então vamos começar lá do começo mesmo, sobre o conceito de agilidade. O que tu traz pra gente aí? Cara, eu acho... Do conceito de agilidade. Eu acho, vamos começar a desmistificar isso, né? Porque quando a gente fala de agilidade, pelo menos eu vejo muito isso, né? As pessoas falam assim, você tem que ser ágil. Chega e faz assim, né? Você tem que ser ágil. Como se a agilidade ela fosse sinônimo de rapidez, né? E não é. Tem um exemplo do professor Barbieri que eu acho o máximo, que ele fala assim, se você está num prédio de 20 andares e você... imagina que você está num prédio de 20 andares pegando fogo, qual é a forma mais rápida de você chegar no térreo? A forma mais rápida de você chegar no térreo é você se jogando da janela, né? Isso não é ser ágil, né? Isso é ser rápido. Ser ágil está muito mais ligado ao conceito de efetividade, né? O quanto você é eficiente, o quanto você é eficaz, ou seja, como que você consegue chegar no térreo com os parâmetros que você atribui a essa agilidade. Segurança,
rapidez é um aspecto da qualidade, engajamento, porque você quer que todo mundo chegue ali embaixo, chegue lá embaixo, né? Você quer que todo mundo chegue em segurança. Então, esses parâmetros vão pautar a agilidade, muito baseado na eficiência e na eficácia. Então, isso é ser ágil, né? E a gente tem que começar a desmistificar isso, porque quando a gente pega a galera que leu agilidade nos quadrinhos ou pegou qualquer cartilha que alguém fez sobre agilidade, vai ligar o conceito de falar assim, vamos fazer os projetos, tem que ser rápidos. Os projetos de processo têm que ser rápidos. Cara, não necessariamente tem que ser rápido, tem que ser ágil. E ágil não necessariamente é rápido, né? Não sei se você concorda comigo, se tem outro exemplo aí para dar. A galera também, gente, ó, pode ir comentando aí que a gente vai falando. Não adianta ser rápido sem ser eficaz, sem ser efetivo, né? E isso, o Manifesto Ágil trouxe isso muito forte, né? Por que esse conceito de agilidade? Porque a gente precisava entregar software em funcionamento, né, de uma forma mais eficiente, né? Muito, não rápida, mas mais eficiente, né? E isso tem muito a ver também com os nossos projetos de transformação de processo, com as nossas melhorias de processo, né? Não adianta ser rápido, sem ser eficiente, sem resolver problemas críticos da organização. E também não adianta passar 3, 4, 6 meses fazendo um projeto sem agregar valor para a organização. Exatamente. Então, acho que isso é um bom ponto de partida para a gente conversar, né? Realmente entregar valor. O que a gente pode fazer que entrega valor, né? Como é que a gente pode fazer de forma melhor, mais rápida, mais barata, né? E isso tem muito a ver com projetos de transformação de processo, com projetos de BPM. E essas metodologias, elas se alinham facilmente, né? Muito, né? O Ventura colocou aqui um ponto, agilidade é entrega de valor constante, né? E aí, deixa eu trabalhar em cima dessa fala do Ventura, né? Se eu falo que a agilidade é uma entrega de valor constante, então, automaticamente, eu digo que a agilidade, ela é um processo. Ou seja, vamos filosofar aqui, né, Laerte? Se eu falo que ela é uma entrega de valor constante, eu preciso tratar a agilidade como um processo, ou seja, como algo vivo dentro da organização, né? O ser ágil não é uma implementação de uma metodologia, não é uma implementação de um conjunto de técnicas e ferramentas. Não. A agilidade, ela é a essência da empresa. Ela está ali, ela está viva dentro da empresa. As pessoas pensam de forma ágil. As pessoas trabalham de forma ágil, né? Quando o manifesto ele traz, tem um ponto que acho que é muito interessante para a gente de processo, né? Que ele fala que as pessoas são mais importantes que os processos e as ferramentas, né? O Manifesto Ágil traz isso. E isso é muito interessante. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Exato, né? Exato. E isso é muito interessante de eu pensar o que ele quer dizer com isso. Quando eu coloco as pessoas para trabalharem de forma engajada, eu começo a mudar a cultura. Porque eu só mudo cultura, eu não mudo cultura com ferramenta. Eu não mudo cultura com metodologias. Eu mudo cultura com pessoas. Sempre. Então, quando o Manifesto Ágil traz isso, eu acho muito importante, porque, no fundo, ele está querendo dizer o seguinte, falou assim, olha, são as pessoas que vão mudar isso, são as pessoas que vão pensar ágil. Não é o projeto que vai pensar ágil, são as pessoas que estão no projeto. Não é o processo que vai pensar ágil, são as pessoas que estão nos processos que vão pensar ágil. Né? Então, eu acho que a agilidade, quando a gente traz... Isso é muito mais um mindset, uma cultura que você vai trabalhar do que ferramenta. Né? Exatamente. Porque não adianta. Cara, eu já vi gente utilizando o Design Thinking de forma tão torta, que era um conjunto de post-it pendurado. Aí vai falar assim, poxa, eu estou fazendo inovação com Design Thinking. Não, não está. Você está utilizando um monte de post-it. Então, assim, ferramenta, ela não muda mindset. Ferramenta não muda cultura. O que muda são pessoas. E aí, quando eu consigo associar o mindset das pessoas ao uso das ferramentas, das técnicas e dos conceitos,
Aí eu consigo mudar a cultura dentro da organização. Por quê? Porque eu estou indo no cerne, eu estou indo no todo, né? Aí eu consigo ter uma visão mais holística da organização e trazer a questão da agilidade como um fator de valor, inclusive, para aquela organização. Porque aquela organização, ela pensa ágil. Mas por que ela pensa ágil? Porque as pessoas pensam ágil. Por que os projetos são ágeis? Porque as pessoas que estão nos projetos pensam de forma ágil. Por que os processos são ágeis? Porque as pessoas que estão nos processos pensam de forma ágil. Quando a gente começa a entender isso, isso muda completamente a forma de falar e de aplicar métodos ágeis. Isso. A gente começa a voltar aos conceitos fundamentais, né? O conceito fundamental de processo é um conjunto de atividades e comportamentos, né? O pessoal esquece o comportamento. Exatamente. E o comportamento é o que muda o jogo, né? É o que faz a diferença. Ou seja, existem pessoas ali, as pessoas precisam ser trabalhadas, precisam ser engajadas, motivadas a colaborar, né? E a agilidade fala muito disso, né? O Manifesto Ágil fala muito disso, né? De transparência total, de você ter uma visão clara, né? De você ter uma inspeção equilibrada, uma adaptação contínua. Não adianta você querer fazer um projeto para resolver todos os problemas do processo de uma vez, porque vai ficar um negócio enorme. E aí isso vai contra práticas ágeis, né? Contra metodologias ágeis, porque não dá para resolver todos os problemas do processo de uma vez só. Né? E aí você começa a ter ciclos de 3, 6 meses, até mais, para poder melhorar um processo. Né? E cadê a adaptação contínua? Cadê a definição clara do problema que você vai resolver, né? E de como você vai engajar, até porque você não muda comportamento de uma hora para outra. Se você quiser mexer em todo o processo de uma vez, isso você vai perder a agilidade. Exato, é uma péssima prática fazer isso tudo de uma vez, né? Eu lembro que em tempos atrás, quando a gente começou a descobrir melhor sobre cadeia de valores, sei lá quantos anos tem, sei lá, deve ter uns 10 anos isso, todo mundo achava o máximo cadeia de valor. Aí quando você viu uma cadeia de valor, qual era a primeira coisa que todo mundo queria fazer? Vamos mapear tudo, vamos mapear todos os processos. Né? O caminho do fazer o todo ao mesmo tempo é sempre um péssimo caminho, né? É sempre um péssimo caminho. A Sátia botou aqui, ó, isso é cultura da organização. O Peter Drucker já disse sabiamente, a cultura como estratégia no café da manhã. Não adianta ter a melhor ferramenta se as pessoas não estão setadas para isso. Perfeito, é isso mesmo. Eu adoro essa fala do Drucker, que a gente até brincava outro dia, a gente falava a cultura como estratégia no café da manhã e os processos no almoço, né? Porque processos, que é uma base também de comportamento, né? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, mapear processo é você materializar a fala e o comportamento das pessoas. O tempo todo é isso. Seja você entrevistando, fazendo reunião ou fazendo imersão, você está materializando isso, fala e comportamento das pessoas. E quando a cultura ela não está preparada para o ágil, nossa, eu vejo muita gente assim, muito engraçado, por exemplo, assim, vamos fazer agilidade? Vamos. Tá, isso a gente vai ter que engajar as pessoas. Não, não quero. Assim, tá, então você não quer agilidade, você quer rapidez, você quer maquiagem, você quer alguma coisa que não é agilidade. Então eu preciso definir bem isso, né? Porque o método ágil, ele funciona, mas ele funciona quando você tem uma dor bem definida, quando você tem um mindset para pensar em equipes, um mindset para pensar em resultados e entregas, e menos nas tarefas, muito mais nas entregas. Quando você tem um mindset focado em resolver problema. Quando você não tem nada disso, o método ágil, ele se torna mais um método dentro da organização, e ainda vão dizer que o método ágil não funciona. Ainda vão botar a culpa no pobre do método. O método funciona. É que eu preciso de um arcabouço muito relativo à cultura que não está funcionando. Então, às vezes, eu preciso atuar nessa parte anterior para que o método ágil funcione de forma efetiva. Né? Tem várias técnicas. A gente pode falar aqui de várias técnicas, né, Wellington, que a gente utiliza, por exemplo. Vou te dar um exemplo boa de método ágil. Por exemplo,
Kanban. Kanban é um baita de um método ágil para a gente utilizar, né? O que é o Kanban? Você tem lá as Sim. atividades que você precisa fazer. Vamos supor, você separou lá a sua sprint, ou seja, o seu conjunto lá de resultados, de entregas que você tem que fazer naquele período. Aí você pega todas essas atividades e você distribui. Eu faço um Kanban, vocês estão vendo aqui atrás, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aqui atrás eu tenho o meu Kanban, ó. Eu tenho aqui todos os meus clientes aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A fazer, fazendo, feito. E esse último aqui é o do Gustavo. Que o Gustavo, o Gustavo é meu filho, né? Ele tá aprendendo, fala assim, esse daqui é para você. Fazendo, aí eu só coloquei o fazendo e feito ali para ele. Não, o fazendo e o feito. Aí, só que todo mundo aqui em casa, cada um tem um post-it de uma cor. O meu é amarelo, da minha esposa é o rosa, do meu cunhado, que ele mora aqui com a gente chama ele de mais velho, é o verde, e o do Gustavo é o azul. Só que o do Gustavo tá vazio, porque ele não fez. Olha só, ele não fez. E aí, se todo mundo não tiver imbuído de que, para atender um cliente, eu tenho a atuação de 3 atores aqui que precisam colocar as necessidades, precisam fazer essas atividades, dar essas entregas e movimentar no Kanban, se todo mundo aqui não tiver esse mindset, o Kanban não vai funcionar, vai ser só um quadro, Não adianta, né? vai ser só um quadro na parede cheio de post-it. E um quadro na parede cheio de post-it, eu não posso chamar de Kanban. Assim como eu não posso chamar um monte de gente pegando post-it e colocando num quadro, chamar de design thinking. Não posso chamar disso. Sim. Então, né, assim, o Kanban ele é excelente, porque você consegue colocar ali tudo que tem a fazer, e aí cada um vai pegando, por exemplo, quando eu termino as minhas tarefas aqui, eu olho para as tarefas da Marcela e do Matheus e vejo qual que eu consigo ajudar, que ainda não foi feito, qual que eu consigo fazer. Ou seja, é o pensamento da equipe, é o pensamento da entrega do todo, é o pensamento da sprint. Porque essas entregas aqui são diárias. Diariamente a gente reorganiza esse Kanban. Então, se não vira uma ferramenta... Aí eu vou falar o quê? Kanban não funciona. Não, o Kanban funciona. O que não está funcionando é a cultura organizacional da casa do Emerson, que não está pensando de forma ágil. Não está pensando de forma ágil. Perfeito. Né? Tem que estar na veia, né? Tem que fazer parte da cultura. Exatamente. Né? Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, ferramenta nenhuma vai trazer resultado. Exato. Né? Eu acho que, inclusive, uma reflexão para a empresa, né? E para as pessoas. A cultura ela está preparada para o ágil? Porque se ela não estiver preparada para o ágil, faz sentido implantar isso agora? Vai ser mais uma ferramenta? Eu já caí em vários erros como esse, tá? E várias vezes algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim, lá vem o cara da metodologia. Por quê? Eu estava pensando na metodologia antes da cultura. Isso lá no início da minha carreira. E aí eu comecei a entender, falei assim, não, a gente tem que pensar na cultura antes, depois da metodologia. E aí a metodologia, ela se encaixa, né? A Sátia botou aqui, ferramenta Sim. não faz milagre. Exatamente, não faz. Não faz milagre, né? Eu lembro uma vez eu falei com um chefe meu antigo, falei assim, ele falou assim, quanto tempo você demora para mapear um processo? Eu falei assim, em um dia. Aí ele falou assim, você tá me zoando? Eu falei assim, não, eu mapeio processos em um dia. Ele, como é que você faz isso? Eu falei assim, eu junto todos os envolvidos dentro de uma sala, faço uma JAD com eles, e eu termino aquele dia com o processo mapeado, validado e todo mundo engajado naquele processo. Aí ele falou assim, mas aqui você não vai conseguir juntar todo mundo. Eu falei, então o problema não está no método, o problema está na cultura. Aí ele parou, falou assim, você tem razão. Eu falei assim, Eu falei assim, nesse caso eu tenho razão. Posso não ter em muitos outros, mas nesse caso eu tenho razão. Porque o problema não está no método, o problema está na cultura. Perceba, se ele falar para mim, se eu colocar todo mundo numa sala, você não consegue me entregar um processo mapeado em um dia. Aí eu vou falar para ele, se eu não conseguir te entregar, temos um problema no método. Porque todos os parâmetros para o método estavam corretos. Agora, se ele me diz, eu não consigo juntar as pessoas numa sala, os parâmetros para o uso do método não foram alcançados, não são verdadeiros. Então, o problema, exatamente, né? O insumo desse processo não chegou. Então, o problema não está no método, o problema está na cultura, nesse insumo que não chegou, que é um insumo relacionado à cultura mesmo, né? Então, tem muito disso, e é bom fazer essa reflexão, né? Estamos preparados para o ágil?
a empresa, a cultura, ela está preparada para o ágil? Se ela não está preparada para o ágil, será que vale a pena começar a trabalhar esta cultura para o ágil? Será que vale a pena? Ou não vale a pena? As pessoas não vão funcionar. Porque vamos ser sinceros, tem cultura que vai passar 20 anos sem conseguir colocar ágil. Tem culturas que não vai, não adianta, né? Não adianta. Porque não mudou cultura, né? Exatamente, vai continuar daquele jeito, não vai mudar. Agora, e cultura você não muda do dia para a noite, você tem que ter um trabalho. E você tem que, antes de querer mudar, você tem que estabelecer uma cultura. Se você não estabelece uma cultura, ela vai se estabelecer sozinha, né? Enfim, e esses ciclos de transformação, de melhoria de processo, ele pode durar 3 meses, pode durar 5 dias, 1 dia. Depende de que você conseguir juntar todos os elementos necessários, todos os inputs necessários para poder você rodar teu projeto lá de acordo com a tua metodologia, né? Aí envolve fatores ambientais da organização, envolve cultura, envolve valores, né? Então, envolve uma boa definição de problema, né? A gente já falou aqui, não adianta querer atacar todos os problemas do processo de uma vez, né? Eu preciso entender o que dói ali, o que está doendo ali, o que é mais urgente, o que agrega mais valor para o cliente, né? Juntar todas as pessoas, ou seja, trabalhar, fazer uma priorização baseada em valor, no que agrega valor, né? Trazer a colaboração, ou seja, quem são as pessoas que podem colaborar com aquela melhoria de processo, com aquela transformação. As pessoas precisam entender quais são os papéis dela ali, ou seja, preciso ter uma auto-organização, não adianta eu sair dizendo o que tem que ser feito, o que precisa mudar, isso precisa ser internalizado, porque você pode definir aí 20 problemas para atacar. Se as pessoas que executam aquele processo não entender que aquilo ali é um problema, se eles não entenderem que eles precisam mudar para poder ter um resultado melhor, você não vai conseguir resolver nenhum. Então, era melhor você pegar um problema, né, que realmente é uma dor da organização, é uma dor do processo, que todos que contribuem, que atuam ali naquele processo, entendem que aquilo ali precisa mudar, ou seja, eu preciso mudar rápido aquilo ali para poder entregar o melhor resultado. Se você não conseguir fazer isso, você pode ter um time box de 90 dias, de 30 dias, de 1 dia, que você não vai conseguir cumprir com sucesso. Faz sentido isso, Emerson? Total sentido, né? E aí você tocou num ponto muito interessante. Porque quando a gente pega, por exemplo, métodos ágeis, né, que surge para o desenvolvimento de sistemas, a TI ela é muito mais organizadinha nesse ponto, né? Quando ele chega numa demanda de desenvolvimento de sistema, metodologicamente significa que ele já passou por todo o entendimento de negócio, ele já passou pela necessidade do cliente, ele já entendeu que ele precisa de um sistema, ele já entendeu o objetivo desse sistema. Colocamos o método ágil para desenvolver esse sistema. Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios sem olhar sistema, por exemplo, não é uma necessidade de sistema, a gente pega um projeto e utiliza método ágil nesse projeto, a gente tem um grande problema. No Brasil, acho que o mundo ocidental é meio assim, a gente tem dificuldade de entender problemas. A gente cresceu dando respostas. Então a gente tem uma questão cultural, Brasil, e eu diria ocidental, mas eu acho que o Brasil é muito forte nisso. A gente não sabe fazer perguntas, a gente só sabe dar resposta. A gente passou nossa vida inteira dando resposta. A gente não podia, nossos pais não abriam, meus pais não abriam a oportunidade de questionamento de uma ordem, não. Hoje eu vejo isso no meu filho, a gente era chamado de petulante. Quando você questionava, perguntava, você era petulante. Então você vai aprender a fazer pergunta no mestrado, ou quando você vai fazer um artigo científico, que tudo parte de uma pergunta, mas você não sabe fazer pergunta. Aí o que isso significa dentro da organização? Vamos identificar os problemas. Aí a gente começa a identificar problema. Qual é o problema que você identifica? Qual é a dor que você identifica no seu processo? Aqui o problema é que falta um sistema, falta treinamento, faltam pessoas.
toda vez que a gente coloca uma dor como falta de, significa que eu já pensei a solução e eu estou negando esta solução. Então, assim, o problema realmente é a falta de um sistema? É a falta de pessoas? É a falta de treinamento? Às vezes não. Então, às vezes o problema é atraso na entrega. Aí eu já associei uma solução que é um sistema. Aí eu digo que o problema é a falta de um sistema. Então a gente tem um grande problema no início de tudo, que é a definição dessa grande dor, dessa real necessidade, que pode me gerar várias possíveis soluções. Aí a partir daí eu começo a colocar métodos ágeis. Kanban, a gente já falou, né? Quantos outros métodos ágeis tem, né? O próprio Scrum, que a gente utiliza para gerenciar os projetos de processos. Acho que isso também é legal, né, Wellington? A gente falar um pouquinho sobre, tipo assim, o Scrum a gente utiliza para gerenciar o projeto de processo. E tem as outras coisas que a gente utiliza para o processo, né? Nossa, quantos métodos ágeis a gente pode falar aqui, a gente pode usar aqui para ajudar a galera a utilizar também, né? Mas é muito interessante isso que você trouxe. Se você não tem uma definição clara de uma métrica de desempenho do processo que não está sendo satisfatória, seja de tempo, de custo, de capacidade, de qualidade, se eu não conseguir criar um entendimento comum que aquilo é um problema para o meu processo, dificilmente você vai conseguir engajar, motivar, gerar senso de urgência nas pessoas para mudar rápido, né? Se você olhar lá as 8 leis de Kotter, né? Ele fala muito claro isso, né? Você precisa criar uma visão, de onde você quer chegar, qual é a situação que tu quer chegar agora no teu processo. Você precisa criar um senso de urgência, você precisa engajar as pessoas naquela transformação. E se você não tiver uma métrica de desempenho, aí vai ficar as pessoas vão acabar se concentrando na falta. Falta recurso, falta sistema, falta, e não vai adiantar, nenhum método vai ser suficiente. Então a gente tem que voltar lá nos aspectos fundamentais, né, do nosso processo, né, do que realmente está impedindo de eu rodar a minha sprint, ou rodar o meu Kanban de forma ágil, né? De forma mais inteligente, né? Mas não é velocidade, né? Como a gente falou, não é a velocidade. É mais do que isso, né? É um mindset diferente, é uma forma de enxergar o contexto diferente. Exato. E aí, eu acho que quando a gente começa a utilizar esse mindset, né, partindo de um mindset focado em agilidade, né, a gente começa a entender qual é a nossa missão enquanto ágil dentro da organização, né? Pensando em processos, por exemplo. Quando eu vou tocar uma iniciativa de transformação de processos, eu utilizo aquele processo que não sei se tem aquele livro do Repensando a Gestão por Meio de Processos, que o André Macieira escreveu junto com o Leandro Jesus. E lá tem um processinho de transformação que é o que eu utilizo. Eu utilizo na minha vida. Então você tem lá a primeira etapa... E quantas organizações não utilizam, né? Pois referência. Ele é referência. Então assim, a primeira etapa é a construção de visão de futuro, que é exatamente o que você está trazendo. Então ali eu preciso identificar quais são as dores daquele processo e quais são os ganhos que eu quero projetar para aquele processo. Né? Preciso pensar isso, que ganho eu vou projetar. E a gente também tem a mesma dificuldade que a gente tem de pensar dor, a gente também tem dificuldade de projetar ganho, né? O ganho tem que ser mensurável. E esse vai ser o meu padrão, o meu indicador de desempenho, que eu vou focar. Esse ganho que eu quero chegar, né? No final, realmente eu alcancei esse ganho? Não alcancei esse ganho? E aí eu vou dentro desse processo de transformação, em cada etapa dele, quais ferramentas eu consigo utilizar para gerar agilidade nessa transformação, né? Que ferramentas eu consigo inserir para deixar essa transformação ágil? Eu consigo gerenciar tudo por Scrum? Então, beleza, vamos pensar aqui no projeto de transformação do processo XPTO. Vamos pensar aqui
quais são as entregas que eu preciso fazer ao longo dessa transformação. Vamos fechar as sprints, vamos fechar as squads, vamos fechar aqui as equipes, né, para trabalhar isso. E aí, para cada equipe, eu começo a utilizar um Kanban, que pode ser, gente, com post-it, é porque eu gosto de post-it. Se eu pegar para vocês aqui, o que eu mais uso na vida é post-it. É muito post-it que eu tenho aqui dentro de casa. Deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui, ó, eu tenho... Tá falando aqui que ágil é igual a adaptabilidade. Exato, né? Exato. A adaptabilidade está muito ligada. Isso já vem lá no manifesto ágil, né? Responder à mudança mais do que seguir o plano. Então pode ser que tu tenha planejado lá na tua sprint toda uma sequência de atividades e de etapas para você percorrer no teu projeto de melhoria de processo, mas aquilo não faz mais sentido, né? O contexto mudou, né? Então você precisa se adaptar mais do que seguir o plano. Por isso que você tem reuniões diárias, né? Reuniões diárias para ver se faz sentido ou não aquelas atividades, né? Você falou, tem um monte de post-it. Se eu não souber usar isso, aplicar, né? Aí vai ser só um monte de post-it, né? Vai ser só um monte de post-it, né? Você pode utilizar o Trello, enfim, acho que, né, a forma que você vai utilizar, você pode utilizar de diversas formas. O Kanban, ou via Trello, se a galera é mais da TI, ou via post-it, se a galera é mais de escrever. Aqui em casa, a galera é mais de escrever, e eu também sou, né? Minha esposa é psicóloga, o irmão dela é psicólogo também, e eles adoram escrever, e eu também vou na onda de escrever. Então a gente utiliza muito post-it. Eu gosto de post-it, né? O Ventura colocou aqui, ó, lembrando, o processo entrega ou não entrega valor, diferente de uma entrega ágil, que durante os ciclos vai entregando mais valor. Exatamente, exatamente. Por isso que eu vejo muito que você tem que segregar esse processo, o processo de transformação de processo, né, que acaba sendo o projeto. Você segrega, você define as sprints, define as equipes e começa a entregar os valores daquelas etapas ali do processo até você conseguir chegar na entrega final, que vai ser a transformação em si. Mas você já conseguiu ir transformando, de certa forma, aos poucos, definindo quais são essas entregas que você tem que fazer, né? E aí um ponto que eu vejo muito importante dentro dessa transformação ágil, né, é o ato de engajar as pessoas nessas iniciativas. Porque eu vejo o seguinte, se o manifesto diz que as interações, né, entre as pessoas acabam sendo mais importantes do que o próprio processo e as ferramentas, significa que eu preciso dar valor a essas pessoas que estão nas iniciativas. Eu preciso ter um olhar diferenciado sobre essas pessoas, né? Eu preciso ter um olhar sobre essas equipes de uma forma diferenciada. Porque se as pessoas não estiverem engajadas dentro das equipes, as sprints vão ser vazias, completamente vazias. E aí vai atrasar, aí vai ficar o gerente de projeto, ele vai funcionar como um grande enfeite ali, porque as pessoas não adianta. Quando as pessoas decidem não engajar no projeto, elas boicotam. Isso é certo. É certo. Quando a gente trabalha com métodos ágeis, se o gestor ele tem um olhar, não, as pessoas são maduras, não, as pessoas são profissionais. Cara, antes delas serem maduras, antes de serem profissionais, as pessoas são pessoas. E pessoas, na sua origem, reino animal, elas agem por instinto quando se sentem ameaçadas. Isso é certo. Não existe qualquer outra teoria que vai... mas eu quero acreditar que as pessoas são maduras. Eu quero acreditar que aqui as pessoas são profissionais. Beleza, queira acreditar. Mas você vai ficar querendo acreditar, acredita, mas não vai funcionar. Porque pessoas são pessoas. E quando a gente pega próprio Kotter, se a gente pegar os livros de Kotter falando sobre mudança, né, tanto liderando a mudança quanto no coração da mudança, a gente vai encontrar muito isso. Se você não coloca as pessoas no jogo, elas não vão engajar. Então, a todo momento durante uma transformação, se eu vou mapear um processo, eu coloco essas pessoas no jogo, dentro do mapeamento. Então, eu sempre, quando eu tenho muitas pessoas envolvidas, eu evito fazer entrevista, por exemplo, para mapear processo. Eu coloco dentro de uma
de um workshop numa Jade para poder mapear processo com todo mundo junto. Porque eu já saio daquele dia, além da celeridade, né, que você economiza em um bom tempo, você engaja as pessoas naquela iniciativa, você coloca todo mundo dentro de uma sala e você consegue dirimir os conflitos que existem ali, e você termina aquele dia, aquele workshop, com um processo mapeado, validado por aquele grupo e as pessoas engajadas naquela iniciativa. Esse ganho é absurdo, né? Ó, a Van botou aqui, ó, as equipes precisam estar engajadas e nos mesmos taques. O sucesso de um sprint é sucesso do time, exatamente. Se uma atividade planejada não for entregue, a sprint não teve sucesso. E esse entendimento, isso que a Van traz, ela tem um nome, significa pertença. Eu só consigo engajar as pessoas dentro de uma iniciativa quando eu trago para elas um sentimento de pertença. E quando as pessoas se sentem pertencentes a algo, quando aquilo vai ao encontro dos seus valores, quando ela se sente parte daquele todo, e ela só sente parte de algo quando ela está dentro daquilo. Ninguém se sente parte estando fora. Quando ela construiu, né? Exatamente, ela construiu. A cocriação é um sentimento muito próximo da pertença, né? Ela só sente isso quando efetivamente ela faz parte, né? Por exemplo, se eu estou fora do jogo, eu estou como espectador, eu estou como torcedor, eu não estou como atleta, eu não estou como jogador, eu estou fora, eu não tô... Então eu não sei te dizer, eu não tenho influência sobre o resultado do jogo. É você perceber isso quando o time está perdendo, quando o time está jogando mal, a própria torcida começa a vaiar. Ou seja, ela não tem sentimento de pertença com o resultado do jogo. Por quê? Porque ela não está lá. Ela não está... porque a torcida... Porque a torcida ela é ruim, porque a torcida ela não entende. Não! É o simples fato dela não estar lá, ou seja, ela não se sente pertencente, né? Ela é espectadora. Quando eu entendo isso, eu trago isso para os meus times, né, para as squads que eu tenho dentro dos projetos. Se eu não coloco as pessoas, como participantes efetivas no campo, eu vou ter um monte de espectador, eu não vou ter gente... E aí, quando eu estou como espectador, eu tenho a total liberdade de olhar para o projeto e falar assim, eu sabia que ia dar errado. Quando eu estou dentro, eu me sinto mal quando dá errado. Por quê? Porque eu me sinto pertencente àquilo dali. Então, perfeito. Perceba... E assim, não, pode falar. Solução... Vai lá. A solução já está lá, né? Assim, o que os anos de experiência trabalhando o processo me trouxeram é o seguinte, cara, a solução sempre está com a equipe. O que muitas vezes falta é você trazer todo mundo, vou usar o conceito aqui da Val, trazer todo mundo para o mesmo táxi, né? Exato. Colocar todo mundo no mesmo barco. Às vezes, existe a solução, mas você não alinhou os interesses, não engajou as pessoas, elas não participaram daquela construção, aquilo ali não foi construído de forma coletiva, colaborativa, né? Então, eu acho que você falou, eu junto todo mundo, consigo mapear o processo em um dia, saio de lá com ele mapeado e validado. Beleza, vamos para a análise. Aí, na análise, o esforço é maior ainda, porque a gente tem que criar um entendimento comum, coletivo, as pessoas precisam entender que aquilo ali é um problema do processo que precisa ser resolvido, eles têm que internalizar como um problema do processo e não da pessoa, né? Que muitas vezes você acaba perdendo a equipe nesse momento, né? Aí sim você tem um choque de realidade, se convencer que aquilo ali precisa mudar, você construir junto, porque você não quer que dê errado, né? O que você falou agora há pouco, né? Se você é parte da construção, você quer fazer dar certo, você quer ver implementado um novo processo para poder gerar um resultado diferente. Não, pois e assim, quando é muito interessante que, por exemplo, quando alguém me pergunta assim, Emerson, você tem literatura para... Quero começar a trabalhar com métodos ágeis. Qual é a literatura que eu tenho que ler? Aí eu sempre falo o seguinte, falo assim, olha, primeiro, leia Cultura Organizacional, Reinaldo Dias.
Depois, leia O Príncipe de Maquiavel. Depois, você leia Sim. O Coração da Mudança, de Kotter. Aí o cara falou assim, cara, mas não tem nada de métodos ágeis aí. Eu falei assim, mas você falou que você está começando a trabalhar com métodos ágeis. Se você está começando a trabalhar com métodos ágeis, primeiro você tem que entender sobre cultura organizacional, sobre gestão de mudanças para entender as pessoas e sobre estruturas de poder dentro de uma organização. Porque se você vai implantar métodos ágeis numa estrutura de poder que é completamente desfavorável ao mindset para agilidade, ao mindset para equipes, não adianta você implantar método ágil que você não vai ter. Você vai ter um monte de post-it na parede. Você vai ter um monte de reuniões diárias. Perfeito. Um monte de reuniões diárias. E dizendo, achando que está fazendo Scrum. Você vai ter um monte de post-it na parede achando que está fazendo Kanban. E você vai ter um monte de gente reunida numa sala achando que está fazendo Design Thinking. Então a gente vai construindo um monte de achismos e no final das contas vai dar errado, óbvio, mas vai dar errado não porque o método não funciona, porque a estrutura de poder não é favorável, porque as pessoas não foram entendidas dentro de uma mudança e porque você não entendeu uma cultura organizacional, que aquela cultura organizacional ainda não está madura para receber todas as concepções de métodos ágeis dentro da organização. E é tão interessante, Wellington, porque assim, a gente está falando tantas coisas aqui que são sobre pessoas, cultura, e não necessariamente método ágil. Porque eu acho que esse ponto é o ponto mais importante quando a gente começa a implantar Scrum, utilizar Kanban, utilizar Design Thinking, utilizar JAD e tantas outras ferramentas de agilidade, né, e colaboração. Toda organização tem uma cultura, tem jogos de poder, e se você quer mudar a regra do jogo, você tem que alinhar os interesses das partes interessadas. Tem aí um trabalho de gerenciamento das partes interessadas que você vai mexer com estruturas de poder, você vai mexer com interesses e você precisa convergir, né? Eu acho que o trabalho de transformação de processo, ele entra numa pegada ágil quando você consegue gerar convergência para uma construção de um modelo futuro, né? Quanto tempo pode demorar um processo, uma transformação de processo? Eu falei, pode demorar 60 dias, pode demorar um dia. Você conhece os jogos de poderes? Isso é um problema verdadeiramente percebido por todas as pessoas que compõem o processo. Você consegue engajá-las na construção de um to be, onde os interesses vão estar alinhados, onde os jogos de poderes vão ser resolvidos, né? Ou seja, aquilo é uma construção do grupo. Se isso for uma construção do grupo, você pode transformar um processo e dar muito resultado com um dia, né? Com uma semana. Mas, se você não for os conceitos fundamentais, como você está trazendo aí nesses 3 livros, fantástico, você não vai conseguir fazer isso assim, né? Não consegue, né? E, olha, eu tive um cliente, entre aspas, que não virou cliente, mas um possível cliente que ele falou assim, Emerson, eu preciso implantar ágil aqui na minha empresa. Uma empresa pequena, pequeno porte. Eu falei assim, beleza. Aí eu fui entender o que ele queria dizer com isso, né? Implantar ágil. Porque ele vai falar implantar ágil, eu vou entender uma coisa, ele vai entender outra. Aí ele falou assim, não, eu quero implantar ágil porque aqui as pessoas não conseguem fazer nada ágil. Aí eu falei assim, o que ele quer dizer com isso? Aí ele falou o seguinte, mas eu queria que você trouxesse uma equipe para trabalhar agilidade. Então, assim, eu queria colocar a demanda na sua mão, você com a sua equipe fazendo algo ágil. Eu falei assim, mas o que você espera no final? Porque, olha só, pensa só comigo. Você está me pedindo isso. Aí eu vou trabalhar com a minha equipe em todo o conceito ágil. E o que isso vai gerar de valor para a sua organização? Para as pessoas vão continuar trabalhando com outro mindset, que não ágil. Vão continuar trabalhando. Aí, enfim, a gente não fechou o negócio porque não encaixava. O meu propósito não encaixava com o propósito dele. Não encaixava. Porque o que eu propus para ele é o seguinte, falei assim, deixa eu trabalhar com a sua equipe
e a gente transforma o mindset da sua equipe em ágil. Claro que eu já tinha percebido que quem não tinha um mindset ágil era ele, que era o grande patrocinador da empresa. Então, nunca que o método ágil vai funcionar ali. Porque o método ágil ele passa pelas equipes, passa pelas pessoas. Não tem como não passar por isso. Então, não tem como, né? Ó, vamos botar assim, ó, o to be feito com todo mundo alinha as expectativas e ajuda a evitar que as pessoas cobrem algo que não foi planejado. Exatamente. Por isso que eu coloco todo mundo dentro de uma sala. Exatamente. Coloco todo mundo dentro de uma sala e falo assim, agora vamos pensar isso. E aí, por exemplo, o Design Thinking, eu acho o Design Thinking, na minha opinião, na minha vivência, uma baita de uma ferramenta para trabalhar agilidade. Porque ali eu estou preocupado muito mais com como as pessoas estão desenvolvendo. Eu estou pensando ali em uma criação, eu estou pensando no processo todo de facilitação. Aquelas equipes estão trabalhando ali de uma forma completamente engajada para se chegar a uma solução e dificilmente, quando você coloca a equipe para construir algo, ela não pega o que construiu e implanta. A não ser que quem está em cima não queira, tá? Ou que esse trabalho seja muito mal conduzido. Mas quando você consegue fazer com que um grupo de pessoas criem algo, inevitavelmente ela já tem um impulso de colocar aquilo em prática. Por quê? Porque é um trabalho, é fruto do seu trabalho. É fruto da sua dedicação. Ela se sente pertencente. Digam aqui vocês, se isso não acontece com vocês, né, o tempo todo. Você também, Wellington. Pelo menos comigo acontece. Quando eu estou dentro de um trabalho em que eu ajudo a criar, a dar uma solução, eu quero ver esse trabalho implantado. Porque se eu ajudei a dar uma solução, significa que eu acredito naquilo dali. E aí eu quero ver aquilo implantado. E aí eu vou fazer um esforço para implantar, né? E aí, só que a gestão precisa ter esse mindset, a alta gestão precisa ter esse mindset, a empresa precisa criar esse mindset. Então, se não tem, cria essa cultura. Cria a cultura de ágil, né? Cria esse mindset ágil. Criar um mindset ágil é ir aos poucos, né? Eu sempre costumo dizer assim, qualquer processo de maturação é um processo demorado, é lento. O processo de maturação é lento. Não existe processo de maturação rápido, né? Você vê a pessoa, ninguém amadurece de forma rápida. Você amadureceu de forma rápida? Ninguém amadurece de forma rápida. Processos que precisam de maturação. Vinho, não amadurece rápido. Pão, é lento. Você não, se você quiser comer pão agora, quero comer pão, e você vai começar a fazer, então você vai precisar comprar um pão. Porque o mínimo que você vai conseguir aí é uma fermentação de 1 hora para fazer pão. Eu sei porque eu faço pão. Eu gosto de fazer pão. E essas coisas vão ajudando a gente a entender. Processos de maturação são processos lentos mesmo. Lentos. E não tem problema com isso. Não tem... isso não é da noite para o dia, né? Nenhum resultado é da noite para o dia. Não é. Você precisa construir isso, né? Nenhuma metodologia vai ser implementada da noite para o dia, nenhum processo vai ser melhorado da noite para o dia, sem que haja uma boa base, né? Então, você precisa construir isso e construir isso com o time todo, né? Então, é muito de cultura organizacional, é muito de você envolver e mudar o mindset, né? Isso vai contribuir muito para que você, sim, rode projetos de transformação de processo num curto espaço de tempo, mas entregando valor, sendo efetivo, sendo mais eficaz, trazendo resultados tangíveis, né? Mas isso é um esforço de time, né? E cada vez mais que você tem mais experiência, que você roda mais projetos de melhoria, de transformação, você vai aprendendo isso, né? Se você não engaja todos, dificilmente você vai ter sucesso. Exato, né? Mas muito bacana. Não, se a gente pegar lá no início, né, que a gente estava falando, acho que foi o Ventura que trouxe, né, que a agilidade é uma entrega de valor constante. A gente estava até falando assim, isso é um processo. Entender isso como um processo, né, entender a agilidade como um processo, isso vai fazer com que eu queira aprimorar a agilidade dentro da organização, né, que eu queira ampliar esse uso da agilidade dentro da organização. E aí você pode fazer 1 milhão de coisas para isso acontecer, para ir mudando essa cultura, né? Claro que é um trabalho de formiguinha,
É um trabalho de intraempreendedorismo? É. Mas, cara, o que eu mais vejo nas organizações são pessoas intraempreendedoras que pegam algo e querem empreender com aquilo dali dentro da organização. Isso é ótimo. Isso é ótimo, é maravilhoso. Agora, a gente precisa criar esse mindset, né? E aí, criar esse mindset para o ágil faz toda a diferença dentro da organização, quando a gente pega um projeto de transformação. Esquece fórmula mágica, esquece modelo pronto, esquece metodologia que vai mudar tudo da noite para o dia. Isso é uma construção. Exatamente. Né? É muito mais sobre construir resultados em um passinho de cada vez do que mudar. Não existe mágica, né? Não existe mágica. Seja na transformação de uma empresa, na transformação de um processo só, você precisa construir isso, e isso é muito de consistência. Você precisa ter consistência. Consistência com uma forma de pensar, né? Com os princípios, com os valores, né? Daquele determinado método, daquela filosofia que você está adotando. Consistência em não desistir, ou seja, seguir o rito de estabelecer as rotinas de trabalho, e aí o resultado vem, né? Eu acho que quanto mais você trabalha a metodologia, quanto mais você aperfeiçoa o método, isso vai sendo, a agilidade vai sendo cada dia mais natural, né? Porque isso é um trabalho de transformação da organização, transformação da cultura, né? E você traz um ponto. A gente precisa mexer nos conceitos fundamentais. Exato, né? Eu concordo muito com você, né? Eu sempre falo assim, acho que muitos dos nossos problemas, enquanto sociedade, estão na base, né? Então, assim, na empresa não vai ser diferente. Estão nos conceitos básicos. Agora, você traz um ponto muito importante também para a agilidade, né? É o hábito. Se eu não faço isso de forma constante... Por exemplo, vamos fazer reuniões diárias. Beleza. Aí, amanhã, vamos supor, fizemos hoje. Aí amanhã a gente vai fazer, aí eu falo assim, não vamos fazer hoje não. Não, gente, não tem muito o que fazer não, vamos fazer hoje não. Beleza. Aí, no dia seguinte, eu falo assim, não, também não vamos fazer hoje não. Aí, acaba não fazendo. Aí, ou seja, você já perdeu aquele time das reuniões diárias. Aí vai ficar todo mundo esperando uma hora de fazer. Ninguém quer fazer reunião, né? Porque normalmente nossas reuniões são muito improdutivas. Aí começa a não ter mais essa parte da reunião. Aí você vai perdendo as coisas. Você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Quando viu, não tem mais nada de método ágil. Então, assim, o método ágil, a agilidade, ela precisa ser um hábito dentro da organização, né? Precisa ser um hábito daquela equipe. O Kanban, ele só funciona se você tiver hábito. Se você não tiver o hábito do Kanban, vai passar aqui, vai ficar esses post-it aqui, ad eterno, e ninguém muda. Ó, aqui eu já estava percebendo, tem coisa aqui que já não está mais a fazer, está fazendo, ó, pegar, não colocaram aqui. Já vão levar uma bronca hoje, que não botaram aqui no fazendo. Mas não botaram porque eu estava aqui na. O sucesso é construído com coisas bem simples, feitas. Exatamente. Habitualmente, com consistência, né? O sucesso vem disso. Cara, tá muito legal o papo, mas tá acabando a nossa horinha lá. Rapaz, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, palavras finais aí pra gente fechar. Cara, primeiro quero te agradecer o convite, né? Uma honra a gente estar aqui junto falando de BPM, é algo que eu me amarro, e você também, tipo, é algo que brilha nos nossos olhos, né? Eu acho que para a gente falar de agilidade, a gente precisa falar de mindset para agilidade, né? Isso precisa estar sempre na nossa mente. A gente precisa falar de comportamento ágil, a gente precisa falar de agilidade no contexto, de cultura, a gente mexe com cultura. A agilidade, ela está impregnada na cultura. Se a cultura ela não está preparada para agilidade, não tem Kanban, não tem Design Thinking, não tem Scrum, não tem nada que vá fazer, não tem ferramenta nenhuma, não tem Miro, não tem nada. Vai conseguir fazer com que você consiga trabalhar de forma ágil. Por quê? Porque o seu mindset não é para o ágil, tá? E zero problema, é só você fazer da forma normal. Claro que os resultados vão ser outros. Então, o primeiro passo é esse, a gente entender a cultura, entender onde a gente está inserido. E
E é isso. E obrigado, gente, pessoal aí que está colaborando, que entrou, que está comentando. Pô, valeu mesmo. Valeu mesmo. Beleza, muito obrigado pela participação. Eu sempre aprendo muito com você, sempre é um bate-papo muito rico e bacana. E eu quero dizer ó, que daqui a 15 dias, dia 4 de novembro, vai ter uma outra live e eu vou trazer aí uma melhoria de processo que a gente fez, que deu um resultado só nesse ano, só de janeiro a setembro. A gente trouxe uma economia de 10 milhões de reais. Uau! 10 milhões de reais é bom para qualquer empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente melhorou esse processo, como a gente transformou esse processo, como a gente construiu hábitos para poder chegar em 10 milhões de redução de despesa. Então eu quero convidar todos vocês, vai ser muito bom. Beijo no coração de todos, sucesso, muito obrigado por ficar aqui com a gente. Valeu, Emerson. Valeu, Elton, obrigado, cara. Tchau, tchau, obrigado. Sucesso, pessoal, valeu.